Fora de Baco desta semana passa por adegas e quintas do Douro e por uma garrafeira na Régua. E é testemunha de uma prova invulgar do rei dos vinhos do Porto, o Vintage. Em tempo de vindimas no Douro, há tradições que se mantêm. A apanha manual dos cachos, a pisa a pé e uma máquina que resiste ao tempo e às modas. É um carro muito usado na região do Douro. Felizmente... Uma velha Bedford. Uma velha Bedford. É tal o apego à velha Bedford que a estimada caminhoneta merece todos os anos uma celebração especial. Há um encontro para todos os anos em Grivedosa para comemorar, digamos, o reaparecimento destas carrinhas e a manutenção delas, com umas provas de perícias e depois com mais uns shows pela noite dentro. Vocês, neste caso aqui, recuperaram a Bedford, não é? Sim, recuperamos a Bedford e utilizamos-na durante o ano para fins turísticos, para buscarmos os nossos clientes no Pinhão, passar pelas nossas vinhas, fazer uns piqueniques a meio do caminho, trazê-los à adega, fazer as provas, regressar ao Pinhão. E viagem bem isso. Muito bem, muito bem. Ficam primeiro surpreendidas, com um bocado de receio, porque isto, enfim, impõe algum respeito. E a subida aqui para a caixa da carga não é muito fácil, portanto, para as senhoras que vêm de minissaia. E depois, durante a vindima, vai servir para transportar nossas uvas. Portanto, uma máquina de trabalho. Uma máquina de trabalho, sim, o verdadeiro trator. Esta é a Quinta da Rueda, no Pinhão, uma das propriedades do Grupo Taylors. Ao contrário de todas as outras grandes casas de vinho do Porto, que apostaram nos vinhos de mesa, a Taylors permanece exclusivamente ligada à produção do generoso Douriense. Em início de vindima, o enólogo responsável mal tem tempo para dormir. A colheita deste ano não promete grandes volumes, mas a quantidade esperada para o vinho do Porto é muito alta. Como é que estão a correr as vindimas? Foi um ano seco, bastante seco. Começou cedo a floração. Tivemos um julho fresco. Normalmente no Douro o julho é dos meses mais quentes e este ano julho não teve um dia acima de 40 graus, pelo qual no fim de julho, quando fomos para férias, as uvas já estavam muito adiantadas. Agosto foi extremamente quente, muito, muito quente, sempre completamente seco e este mês de agosto fez concentrar. Portanto, tivemos amadurecimento natural em julho, concentração em agosto. É um ano fantástico para vinho do Porto. O enólogo espera grandes vinhos do Porto, mas não há bela sem senão. Este é um ano de muito pouca produção. Já desde a primavera que se sabia que ia ser um ano de baixa produção. Pouca produção permite concentrar os sabores, os taninos e perspectivar um bom ano de qualidade. Eu diria que nós estaremos facilmente 20 a 30% abaixo do ano médio de produção. Nas vindimas, o cotidiano do enólogo altera-se radicalmente. Este é o meu refúgio anual. Eu resido no Porto e durante o ano venho cá em cima todas as semanas, mas vou e venho. Já estou cá desde meados de agosto, resido aqui no Pinhão, nesta casa na Quinta da Rueda e, portanto, estou aqui em isolamento intenso nas vindimas. Em retiro. Em retiro. Mas é importante isso, não é? É fundamental. Até por um aspecto muito importante, que só é possível fazer bom vinho, e bom vinho do Porto, depois de termos tirado o conhecimento profundo de cada casta e cada local. Levanto-me normalmente 7h30, tomo um bom pequeno almoço com ovos e bacon e depois vou para a vinha e a manhã toda passo a dar as voltas pelas vinhas. Depois, a seguir ao almoço, que dependendo das vinhas que estamos a visitar, ou almoço tarde ou muito tarde, depois à tarde é na adega e percorrer as diferentes adegas e normalmente acabo 2h30 da manhã. A vindima de vinho do Porto é isso, é 7 dias por semana, as fermentações não param, as uvas estão sempre a entrar e isso é magia, é o que dá adrenalina para fazer grandes vinhos do Porto. Do Pinhão passamos agora para São João da Pesqueira, onde funciona desde 2001 o grande centro de vinificação do Grupo Taylors nesta adega da Nogueira. Por aqui passam todos os anos 2.500 toneladas de uvas tintas, a maior parte delas provenientes de produtores individuais.
No pico da vindima, a Nogueira processa 130 toneladas de matéria-prima por dia. Neste grande centro de transformação de uva, a tradição centenária do vinho do Porto ganha novos contornos. É verdade que nós aqui no Douro e no vinho do Porto temos 3 séculos de tradição que nos ensinou a fazer o vinho do Porto desde os lagares, as próprias vinhas tradicionais. Mas hoje, nesta adega da Nogueira, é o que eu chamo uma adega do novo mundo neste nosso velho mundo. A produção de vinho do Porto de qualidade não é incompatível com os grandes volumes. Aqui aplicamos todos os conceitos de qualidade que é feito em pequenas adegas, mas numa escala grande. Esta adega recebemos 130 toneladas por dia e permite que toda ela passe no tapete de escolha e fazemos fermentações individualizadas. Nesta moderna adega da Taylors, a tradicional pisa a pé em lagar cedeu o passo a máquinas que preservam a essência do método ancestral. Esta adega é equipada com 30 cubas individuais de fermentação com os pisadores, os pistões. Isto foi talvez o grande salto que se deu na tecnologia de vinificar vinho do Porto, onde na década de 90 aplicamos estes pisadores mecânicos para criar aqui, nestas condições, simular aquilo que a pisa do lagar faz. Chama-se a pisa mecânica. As cubas são abertas, como aos lagares, para deixar entrar o oxigênio de uma forma controlada e a ação mecânica faz extrair a cor de uma forma intensa, mas suave ao mesmo tempo. A pisa mecânica está também a chegar aos velhos lagares de granito. Nós hoje estamos a dar um outro passo para a frente, que é aplicar o princípio dos pisadores dentro de lagares de granito. E isso é o próximo passo de evolução que o vinho do Porto está a tomar. Nestes grandes balseiros de madeira, o vinho generoso do Douro envelhece e ganha nobreza. Depois há a segunda fase, que é o envelhecimento. E neste armazém, com estes balseiros, é tudo madeira antiga, em que não vamos buscar o sabor da madeira, mas vamos ter um envelhecimento muito gradual. David, temos aqui muitos balseiros. Como é que eles vieram aqui parar? Nós tínhamos vários armazéns em Vila Nova de Gaia, com o crescimento que fomos adquirindo dispersos em condições de armazéns antigos, de maus acessos. E então decidimos transferir para este novo pavilhão 84 balseiros para envelhecer aqui junto à adega. E foi um trabalho enorme. Envolveu uma equipe de 20 tanoeiros ao longo de 1 ano e meio, em que primeiro os balseiros em Gaia foram desmontados peça a peça, vieram para cima desmontados, aqui foram limpos e voltaram a ser montados, as aduelas, cada uma a formar aqui o balseiro, depois com estes arcos de ferro que têm que ser martelados com força para segurar e, neste caso, voltar a aguentar. Este tem 60 mil litros de vinho do Porto e não está a pingar nada. No Douro, a história do vinho do Porto constrói-se todos os dias. No centro da Régua, cidade emblemática do Douro vinheteiro, nasceu em outubro de 2008 este Castas e Pratos, um restaurante, wine bar e garrafeira. Instalado num velho e arruinado armazém da estação da CP, o novo espaço conjuga modernidade e tradição e conquistou em pouco tempo um bom número de clientes fiéis. A ideia inicial passava apenas pela abertura de um wine bar. Em primeiro lugar, ao edifício, não é? Esta beleza, nós olhávamos para ele e nas diversas conversas que tínhamos, eu e o meu sócio, pensámos o que fazer aqui para preservar também, ajudámos um bocadinho a preservar este edifício que foi considerado património a preservar. E depois, nas diversas conversas, surgiu a hipótese de fazermos aqui um wine bar. O galope das ideias acabou por impor outro desenho ao projeto nascido na estação de comboios da Régua. Fomos conversando e pensando sempre, vamos fazer aqui um espaço multifacetado. Ou seja, conseguimos fazer aqui um restaurante, um wine bar
uma zona também de garrafeira e uma partezinha onde temos alguns produtos gourmet. Neste caso, os tradicionais empecilhos burocráticos não comprometeram o andamento do projeto. Apesar da garrafeira ser uma estrutura, assim, como nós todos nós sabemos, bastante grande, a partir do momento em que chegamos à pessoa certa, conseguimos fazer chegar a bom termo, até porque eles tinham todo o interesse também em alugar este espaço, uma vez que ele estava a degradar-se de dia para dia. A garrafeira tem, sobretudo, vinhos de mesa e generosos durienses, muito procurados por turistas estrangeiros. Estamos a falar de cerca de 500 a 60 referências de vinhos. Neste momento ainda estamos a aumentar a nossa carta. Entre vinhos do Douro e vinhos do Porto, estamos a falar em 99%. Antes da decisão de compra, os clientes podem provar os vinhos servidos a copo. Temos uma série de vinhos a copo, para que venha um casal, possa provar 2 ou 3 vinhos e depois, entre eles, possa escolher aquele que melhor lhe convém. Temos aqui alguns vinhos em que o único meio de distribuição, sem ser o próprio produtor, somos nós. Quinzenalmente fazemos uma alteração dos vinhos que temos a copos. Todos os vinhos que temos na nossa garrafeira há um compromisso com os produtores que todos eles irão passar a copo. Quase todas as quinzenas temos 9 vinhos tintos, temos cerca de 6 brancos, 5 rosés e temos 7 portos. Os visitantes estrangeiros já estão ganhos para o conceito da casa, mas os reguenses nem por isso. Ainda estão um bocado tímidos, penso eu. Nós tentamos, precisamente com este conceito do wine bar, ainda estão um bocado tímidos, vir aqui beber, mas já começam a aderir. Também cá comer uma tapa, vêm cá também provar um vinho, apesar de todos eles já conhecerem muitos vinhos do Douro, mas sempre há espaço para conhecer mais um outro vinho novo. Para além de algumas marcas mais famosas, a procura incide em certos vinhos da região, sobretudo tintos. O Aneto do Francisco Montenegro, que é um enólogo também do Grupo Amorim, foi um vinho que teve muita aceitação, foi um vinho que saiu muito bem. Os vinhos da Quinta da Seara de Ordens, que é uma quinta que também fica relativamente perto, também saem muito bem. O que acontece aqui, essencialmente, é que os vinhos que estão a copo, nessa semana, temos muito mais vendas na parte da garrafeira. A venda de vinho do Porto tem ficado aquém das expectativas. Vai saindo uma outra garrafa, até uma outra colheita, para oferecer a um amigo que nasceu naquela data, ou até um vintage um vintage para oferecer, mas muito, muito abaixo daquilo que nós tínhamos perspectivado. A carta de vinhos do restaurante inclui todas as 600 referências existentes na garrafeira. Todos os vinhos do restaurante estão na garrafeira. Aqui podem ser adquiridos na parte da garrafeira, quando digo aqui, digo na parte da garrafeira, com um decréscimo de 30% em relação ao valor do restaurante. Uma garrafa que custa 10 euros no restaurante, custa 7 na garrafeira. Quem entra no Castas e Pratos nem sempre quer picar uma tapa ou provar um vinho. Já tivemos na garrafeira algumas pessoas que já levaram alguns marcas velhas e, de facto, gastaram alguns milhares de euros. Mas episódios caricatos que eu acho que, por exemplo, entrar aqui uma pessoa e perguntar-se aqui se vende bilhetes. Vende-se aqui bilhetes para o comboio, onde é que é a entrada? E então as pessoas entram inúmeras vezes, e não é só uma nem duas, é perguntar se podem tirar bilhete e onde é que é a partida do comboio histórico. Na Régua, entre comboios, vinhos e especialidades culinárias, há um novo espaço que merece atenção. Continuamos por terras dourienses, entre a Régua e o Pinhão. Aqui na Quinta de Nápoles, na Casa Niebord, decorreu recentemente uma prova de vinhos do Porto com contornos invulgares. Saída da fértil imaginação de Dirk Nieport, a prova aconteceu na sala de barricas da nova adega de Nápoles e submeteu à apreciação de especialistas portugueses e estrangeiros 15 portos vintage da colheita de 2007. Considerado o rei dos vinhos do Porto, o vintage ganha ou perde com a decantação e deve ser aberto 2 horas, 1 dia ou 2 dias antes de ser apreciado. Deve-se ou não decantar um vinho vintage? É sempre importante no vinho novo para arejar um bocado e nos vinhos velhos para separá-lo do depósito. Embora eu goste do depósito, acho que interfere no gosto do vinho.
Por isso que eu gosto de deixar bastante depósito na garrafa, que é o meu copo no fim. Mas, portanto, quer nos novos, quer nos velhos, vintage, é importante decantá-los, na tua opinião? E o vinho de Porto, o vintage é mesmo um dos vinhos mais naturais que existem, não filtrados, mas que criam um depósito bastante depressa. Qual é, na tua perspectiva, o grande objetivo de uma prova como a que fizemos aqui hoje? Eu não vejo o vinho do Porto como snobismo, nem como um vinho snob. E o ato de decantar, acho que é um ato bonito, não é um ato snob. E a razão principal desta prova foi talvez a falta de respeito que as pessoas têm pelo vinho do Porto. Tanto o consumidor, em parte, como o jornalista, essencialmente, que prova os vinhos assim em meia hora e decide o mundo, e este é o melhor e este é o pior. E como produtor, às vezes a gente sente-se um bocado desrespeitado, e a ideia foi mostrar não comparação de casa para casa, mas sim comparar o vintage, o mesmo vinho, aberto 2 dias antes e decantado e redecantado para a garrafa, aberto um dia antes, decantado e redecantado, e aberto no próprio dia sem decantar. E qual é o veredicto do enólogo? Pessoalmente, eu não tenho dúvida que o arejar um bocado, que é muito importante, e o resultado da minha prova é que às vezes o A seja demais. No entanto, nos grandes vinhos, para mim foi sempre categoricamente o melhor. Nos portos mais fraquinhos, normalmente o C era o aberto no dia, são melhores porque não aguentam o arejamento. E em muitos casos era o B. Basta, a virtude está um bocado no meio. Se o Porto Vintage é para muitos o rei indiscutível dos generosos do Douro, o mesmo não pode dizer-se do Porto Pink ou Porto Rosé. Criado recentemente pela Casa Taylor, o Croft Pink foi alvo de uma vigorosa discussão entre os apreciadores. Como acontece com quase todas as inovações, mereceu elogios e críticas, mas acabou por se afirmar como um novo e incontornável estilo de vinho do Porto. De tal maneira que outras casas acabaram por seguir o criador do Porto Rosé e lançaram no mercado os seus próprios rosados. O Pink veio para ficar. Este Porto Pink surgiu de uma vontade de criar um vinho do Porto, queria atrair uma nova geração. Como é que se deve consumir o Porto Pink? O Croft Pink é um rosé. É um rosé, devemos vê-lo de uma forma descontraída. Devemos pensar que este é um vinho do Porto que, em meses quentes, como agora, é um grande bebida fora da refeição, ou como aperitivo, aquilo que se bebe antes, ou num bar a beber, portanto, de uma forma muito descontraída, muito aromático, framboesa. Apesar de vinho do Porto ter 19% de álcool, não se sente porque tem esta frescura. Como deve ser apreciado o Porto Rosé? Há diferentes maneiras e estão a surgir cada vez mais conforme vocês vão experimentando. Copo alto com gelo, long drink, mantê-lo fresco. Há combinações com água tónica, um bocado de hortelã, e vão surgindo diversos cocktails que vão surgindo. Não é um vinho de Porto que começou a se associar, às vezes, de uma prova mais formal, que se está-se a olhar para as características do ano. Este é um vinho de Porto descontraído, que faz uma muito boa bebida para estarmos aqui em conversa. Como se produz um Porto Pink? Quando eu tive o desafio de criar este Porto Rosé, apliquei uma tecnologia como se faz um vinho branco novo mundo, quase. Portanto, levamos uvas tintas, são esmagadas e arrefecidas a baixas temperaturas, tiramos só a lágrima e as primeiras prensas para que extraímos muito pouca cor. Depois é feita uma decantação a frio e depois fermenta a temperaturas prolongadas, a baixas temperaturas, para manter este aroma. E depois, como naturalmente sendo o vinho do Porto, paramos a fermentação com a adição de água ardente, e é assim que a doçura do Croft Pink é a doçura natural da uva. E é um vinho, pela sua delicadeza e elegância, não é tolerante a qualquer erro na adega.
é muito exigente. Vão surgir, ou já surgiram, as vozes a favor e as vozes contra. Como é que vês esta polémica à volta do Pink? A inovação vai sempre dizer quem é a favor, quem é contra. Eu julgo que quem é a favor foi quem percebeu que o Croft Pink é um vinho que vem atrair outros consumidores, vem talvez levar que as pessoas vejam que há oportunidades tanto de verão como ocasiões informais para tirar proveito do vinho do Porto. Talvez os opositores acham que isto pode pôr em causa a grandeza do vinho do Porto. Não é o caso, porque os grandes vintage, os grandes townies serão sempre bebidos nas ocasiões deles. Há espaço para tudo e o vinho do Porto sempre demonstrou que a versatilidade dos seus diferentes estilos são exatamente para isso, e este é mais um. Na tua opinião, deve haver um padrão mínimo de qualidade para um produto, neste caso para um Porto Rosé. Tu achas que dos produtos que há no mercado, nem todos atingem esse padrão mínimo de qualidade? Na opinião do inventor do Porto Rosé? Eu não tenho dúvida que o Porto Rosé é uma categoria especial pelo esforço que é preciso fazer um bom produto e pelo qual o padrão mínimo tem que ser elevado e esse nível não está lá. Esse padrão mínimo tem que ser subido. Temos que tirar proveito desta nova categoria, deste novo momento, para exigir uma qualidade mínima muito elevada. O mercado está a reagir bem ao novo estilo de Porto. Os primeiros 2 anos de lançamento foram de muito sucesso, portanto, tanto em quantidade como em valor. E o setor de vinho de Porto tem que tirar proveito disso, mas só o vai fazer se mantivermos os padrões mínimos de qualidade muito elevado, para que novas pessoas que queiram experimentar pela primeira vez não sintam defraudados pela qualidade. Um dos destinos da exportação mostrou-se muito receptivo ao Porto Rosado. No primeiro ano, o nosso mercado de maior sucesso foi o mercado holandês. É um mercado que vende-se muito vinho do Porto, mas geralmente das categorias de Porto de entrada, e foi a surpresa o quanto aderiram a este vinho do Porto, que é mais caro e porque tem mais exigência do que um vinho de Porto de entrada. Inglaterra também está a ser um mercado importante, Canadá, portanto, no fundo estamos a abrir em várias frentes, porque a recepção à inovação no vinho do Porto, esta forma informal, está a ser muito boa. O velho Porto precisa de ousadia e inovação, e dá-se bem com elas. No final do programa de hoje, sento-me à mesa do restaurante 6070 na cidade do Porto, para vos propor, como habitualmente, uma refeição, um prato ligado com um vinho. Nada melhor do que o proprietário e o chefe, Francisco Meireles, para nos falar do que vamos comer. Francisco, o que é que me vais propor? Zé, vou-te propor um bacalhau, pronto. Acho que vou-te propor um prato tradicional da cozinha portuguesa. Que bacalhau? É um bacalhau dourado. Está aqui escondido, não é? Tá, é um bacalhau dourado. Acho um prato elegantíssimo e, sobretudo, parece-me que é um prato que representa bem aquilo que é a nossa cozinha. Uma cozinha onde não há desperdícios. Temos o bacalhau, temos a clara, temos a gema de ovo, temos a salsa. Ou seja, o bacalhau foi escaldado com a cebola e com a salsa. Ou seja, temos uma utilização completa de todos os produtos que nós iniciamos. Nós escolhemos um tinto de ouro. Neste caso, um Quinta de Roriz, reserva 2004. Caracteriza-me um bocado este vinho. Tu que tens experiência de vinhos, que gostas de vinhos. É de uma enorme elegância este vinho, de uma enorme suavidade, o álcool muito equilibrado, os sabores, as frutas. Acho um vinho fantástico e tem uma relação preço-qualidade fabulosa. Francisco, vamos brindar ao vinho e à comida. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.